que hoje nós estamos entrando na nossa terceira reunião, nosso terceiro encontro aqui, terceira reunião de homens. Vou falar do capítulo 3, os instrumentos da liderança familiar. E é muito interessante que esse capítulo pega os conceitos que vimos até então e traz abordagens muito práticas. Como viver isso na prática? Como vivenciar isso? Eu vou falar da primeira parte do capítulo 3 e no próximo encontro, se Deus permitir, eu falo da segunda parte, que tem muito conteúdo nesse capítulo para a gente trabalhar junto. Ele diz assim, o autor: Deus é o proprietário de sua família, mas Ele encarregou os maridos de serem seus bons administradores. Então, nossos filhos, antes de serem nossos, são do Senhor. Nossa esposa, antes de ser nossa, ela é uma serva de Deus, é uma mulher que pertence a Deus. Então, Ele é o proprietário, e nós somos encarregados de sermos bons, fiéis administradores da família que Ele nos confiou. O autor coloca assim também, como vimos no capítulo anterior, aquele que eu acabei de falar, capítulo 2, o primeiro ponto no qual você precisa trabalhar é a sua caminhada com Deus. E, às vezes, eu vejo em casais, a gente aconselhando, né, já aconselhei muitos casais, já celebrei alguns casamentos e tudo, às vezes você vê claramente um desnível espiritual entre o casal, seja o homem mais espiritual do que a esposa, ou a esposa mais espiritual do que o marido, e isso não é bom. Então, às vezes, você vê que tem mulheres que são motivadas a ler a Bíblia, a estudar, a ouvir pregações, estão sempre ouvindo um louvor, ouvindo algum programa cristão para edificar a sua fé. Às vezes o marido é meio parado, e não pode ser assim, irmãos. A gente precisa se fortalecer no Senhor. Claro que tem esposas que às vezes têm uma aptidão para a leitura, para o ensino, para o estudo, e gostam de estudar teologia, se aprofundam. E eu tenho até um colega meu do seminário que é curioso, que ele é um menino muito inteligente, muito estudioso, ele gosta de ler muito, está sempre comprando livro, lendo muito, e a esposa dele também, ela é estudante de psicologia, que ele falou, então eles ficam lendo juntos, eles até competem quem vai ler mais e tudo. Nem todo mundo tem uma esposa assim, ou é um marido assim que gosta de ler tanto, mas nós precisamos nos fortalecer, crescer espiritualmente para sermos bênção na vida das nossas famílias. E aí o autor continua, a fim de explicar a liderança espiritual de maneira prática, está vendo, esse capítulo já entra em aspectos mais práticos da vida cristã. Vamos examinar 7 tarefas de um líder familiar. Então, ele vai falar de 7 tarefas que nós, como homens casados, pais de família, ou alguns aqui que ainda não são, mas pretendem ser, precisamos assumir diante de Deus com as nossas famílias. Essas 3 aqui a gente vai ver hoje, e as outras 4 no próximo encontro, se Deus permitir. Primeiro, assuma a sua responsabilidade. Segundo, supra as necessidades materiais de sua família. Terceiro, tenha o coração de um líder devotado. Quarto, esse daqui que a gente vai ver no próximo encontro, ensine a Bíblia à sua família. Quinto, ore por sua família e ore com a sua família. Sexto, ajude sua esposa. E sétimo, seja ativo na disciplina de seus filhos, algo que eu falei até segunda-feira. O homem de Deus, o homem cristão, não pode ter aquela postura, tudo que o filho vem falar, pergunta para a tua mãe, fala com a tua mãe. Tem horas que você vai até fazer isso, estou falando que você tem que resolver tudo. Mas nós temos que assumir a questão da disciplina dos filhos. Eu vou até confessar para vocês algo engraçado. Estava preparando esse material, aí mostrei para minha esposa, para a Tati, ela falou... Aí eu falei, o livro é muito bom, muito interessante isso aqui. Aí quando ela viu essa parte, eu falei, isso aí você seja ativo na disciplina dos filhos, quando tem que pegar o Daniel firme, pode deixar comigo, que eu não... Mas tem muitas coisas aqui, irmãos, que eu preciso melhorar e muito, e esse material tem muito edificado a minha vida também. Vou falar mais sobre isso mais à frente. Então, esses aqui a gente vai ver no próximo encontro em dezembro, se Deus assim permitir, e hoje focaremos nesses 3. Vamos ao primeiro. Assuma a sua responsabilidade. E aí o autor coloca um texto em 1 Coríntios 11, que diz assim, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem. Olha que é uma afirmação. O apóstolo não fala que em certas condições, embora o contexto do texto aqui seja a ceia, o culto público, ele faz uma afirmação de um princípio aqui, que o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então, nós somos o cabeça da família, quer você reconheça ou não, isso é uma responsabilidade que vem a nós. Então, esse primeiro ponto, ele fala assim, assuma a sua responsabilidade, que essa responsabilidade é nossa, irmãos. Talvez vocês pensem, pastor, isso é muito pesado, você fica jogando um ônus, um peso sobre meus ombros. Não, eu jogaria um peso sobre seus ombros se eu não fosse casado, ou se eu não fosse homem. Mas não é o caso, eu sou homem e sou casado e ainda sou pai, então
Tudo que vai até você já passou primeiro tudo você sente que tem uma faca no teu pescoço, ela primeiro passou pelo meu, e continua passando aqui enquanto eu falo com vocês. Mas é a verdade, irmãos. A responsabilidade espiritual é nossa. Isso não quer dizer que todas as coisas que aconteçam em nossa casa, todas as decisões da nossa esposa, todas as ações dos nossos filhos são responsabilidade direta nossa. Mas a liderança espiritual é algo que está sobre os nossos ombros. Por quê? Porque nós somos o cabeça da mulher, nós homens. E aí ele nessa parte que ele fala das responsabilidades, ele bota 5 pontos aqui. Todo esse material eu vou passar para vocês amanhã no WhatsApp, então vocês vão poder rever. Estou passando um pouco rápido para não ficar muito extenso, para a gente dedicar um tempo em oração. E esse vídeo também a gente vai disponibilizar depois, você vai poder rever. Mas ele coloca 5 pontos aqui, dentro desse tópico da gente assumir as nossas responsabilidades. O primeiro eu achei muito interessante, irmãos, e é bem prático. Eu queria sugerir você, como exercício, você fazer isso que ele fez. Eu preparando esse material, já fui fazendo esse exercício mentalmente, pensando sobre isso, compartilhei com a minha esposa também, falei com a Tatiana, olha que interessante que ele coloca aqui, essa parte especialmente eu passei junto com ela do material, e eu queria que todos os homens, todos vocês, olhem eu não sou de fazer isso não, mas hoje eu vou fazer isso, olhe para quem está aí perto de você e fala assim, pense nisso aí, faça um inventário, diga aí para o seu amigo, vocês nunca me viram fazendo isso, provavelmente nunca mais vão ver, porque eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu quero despertar, é uma reunião de homens, para que você desperte o seu amigo para fazer um inventário da sua vida. O que é isso? É importante, diz o autor, avaliar onde você, sua esposa e cada um de seus filhos estão espiritualmente e fisicamente. Se a gente passasse aqui um papelzinho, assim, um A4, aqui para você, mesmo que você não colocasse seu nome, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida devocional? Como está o seu interesse pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela oração, pela igreja? E da sua esposa? E dos seus filhos? O que você escreveria? O autor propõe que a gente faça esse exercício. E ele continua. Ele botou algumas perguntas, eu selecionei algumas. Como está a vida com Deus de sua esposa? A maioria dos que estão aqui são casados, alguns não são casados, mas estão noivos. Então, como está a vida espiritual da sua noiva ou da sua esposa? Você já parou para pensar sobre isso? Como está a vida espiritual dela? Ela tem buscado a Deus, ela tem crescido no Senhor? O que ela tem descoberto na Bíblia? A sua noiva, a sua esposa tem lido a Bíblia? Tem se interessado? Tem aprendido coisas novas? Tem ouvido uma pregação, um estudo? Ou mesmo um louvor ou uma pregação que ela ouve na internet ou na televisão e fala, meu Deus, olha que legal isso. E ela tem chegado para você, marido, olha o que eu descobri. Marido, olha o que eu vi aqui. Olha o que eu descobri de interessante acerca da Bíblia, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha pensado. Tua esposa tem tido esse tipo de atitude? Essa pergunta aqui é capciosa, irmãos. Essa daqui, a gente como homem não gosta de se perguntar isso não, porque gera um certo desconforto. A sua esposa tem sido tentada? E se sim, no que ela... Com certeza sim, porque todos nós somos tentados. Mas no que ela tem sido tentada? Já parou para pensar sobre isso? Ou você acha que a sua esposa é uma santa que tem uma auréola na cabeça e que é uma pessoa que não sofre nenhum nível de tentação em sua vida? Já pensou sobre isso? A pessoa que a sua esposa pode ser tentada por questões por exemplo, de vaidade, ela quer ter algo que não tem, ela quer comprar o que não tem. Talvez muitos assim falem, isso aí com certeza. Ou não, ela não é tentada nisso, é tentada pela inveja, é tentada a fazer fofoca, é tentada a outras coisas. Ou então, aí que o homem fica nervoso, ou que a sua esposa pode estar sendo assediada sexualmente por um outro homem. Estou dizendo que ela está tendo relações com outro homem, não, entenda bem. Nem que ela está dando trela para ninguém, mas que pode alguém estar interessado em assediar a sua esposa. Não, que isso, minha esposa não sai de casa. Quais problemas? Vou nem falar, né? Quais provações seus filhos têm passado? Você sabe que lutas seu filho tem passado na escola? Você sabe que lutas seu filho tem passado na universidade? Ou entre os amigos? Você tem certeza que todos os amigos do seu filho não usam drogas? Você tem certeza que todos os amigos da sua filha, todas as amigas da sua filha são virgens? Ah, minha filha tem 13 anos. Ela só se relaciona com meninas que nunca tiveram relação com menina nenhuma. Tem certeza disso? Você está certo? Posso perguntar como é que era aquele programa? Tem certeza?
Você tem certeza que o seu filho e a sua filha nunca tiveram relação sexual, o adolescente ou jovem, que nunca tiveram relação sexual, ou nunca beberam, ou nunca fumaram um cigarro, ou nunca deram um tapa num cigarro de maconha? Talvez você fale, não, com certeza não. Talvez você esteja certo, talvez nunca tenha acontecido mesmo. Mas você já pensou que eles podem estar sendo tentados nesse nível? Eles têm buscado a Deus em oração? E a gente tem que pensar uma coisa, irmãos. A gente precisa orar e os nossos filhos precisam nos ver orando. Por quê? Não adianta teu filho passar por uma luta, por uma tentação, por uma dificuldade. Aí você fala para ele, menino, vai orar. Menina, vai orar e pedir para Deus falar teu coração. Só que se o teu filho não te vê orando, se meu filho não me vê colocando as questões da minha vida diante de oração, ele vai pensar, mas o meu pai não ora, minha mãe não ora, que orar nem nada, tá bom, vou orar assim, não vai orar, porque ele vê há anos você enfrentando os desafios sem recorrer a Deus em oração. Aí agora que ele tem 15 anos, você vai falar, agora você vai e ora. Quais provações seus filhos têm passado? Eles têm recorrido a Deus na oração? A sua esposa está interessada pelas coisas espirituais? Então, esse é o primeiro tópico que eu me alonguei um pouco mais nele, mas eu acho ele muito importante, irmãos. Eu sugiro isso como um exercício. Saia daqui refletindo sobre isso. Não é para você chegar em casa e colocar a sua esposa na parede e falar, você está sendo tentada, tem algum homem dando em cima de você? Ou pegar o seu filho e falar, tem alguém oferecendo maconha para você, bebida, que não sei o quê? Me diz aqui, igual aqueles policiais, né, que às vezes de filme, né? E o cara encosta a bota na parede, né? Aquela história assim, né? Menina, você tem uma amiga que não é virgem? Aí ela vai dar uma lista. Não quero que você fale com nenhuma delas, nem no WhatsApp. Não faça isso. Às vezes a tua estratégia vai ser mais no silêncio, está orando, orientando, trazendo para perto. Falo isso para muitos pais da igreja, especialmente pais de adolescentes e jovens. Traga seu filho para perto, leva ele no shopping, vai passear com ele, vai na praia. Se é criança, joga bola com ele. Daniel agora cismou de brincar de Davi e Golias. Aí ele fala, papai, eu sou Davi, papai, eu sou Davi. E pior que ele tem uma bolinha, que às vezes ele está que dói. Aí, tá bom, eu sou o Golias. Aí eu pego aqueles rolinhos de cama, sabe? Aí ele vem e entrega para mim, o rolinho é a espada, o outro rolinho é o escudo, e a gente fica, mas sou Golias, não sei o que. Daqui a pouco ele pega e vlap, de vez em quando ele acerta de um jeito que dói, aí eu caio, eu morri. Aí no final ele me abraça, papai, nós dois ganhamos. Eu falei, amém, nós dois ganhamos, e você é o Davi. Aí eu falo para ele, você tem que falar, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vem assim, correndo, quicando, né, que ele tem muita energia. Vem quicando assim, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Pum, taca a bolinha às vezes assim na minha cara, e eu, vai derrubar o Golias mesmo, cai no chão, cai no sofá, aí ele vem para cima de mim, papai, nós dois ganhamos, amém, nós dois ganhamos. Tem que entrar no universo dele, e nesse caso é até uma forma de ensinar as escrituras. Às vezes só quer jogar bola mesmo. Mas a gente tem que entrar no universo deles, irmãos. Não ir para a balada, não fazer coisas ilícitas que seu filho, porventura, esteja fazendo, ou sua filha. Mas ganhe seu filho. Traz para junto de você. Pastor, está difícil, eu estou achando que ele está ficando viciado em videogame, está virando a madrugada jogando videogame, que ele está meio depressivo. Meu irmão, cola no teu filho. Eu falo isso com propriedade de quem trabalha com jovens há muitos anos. Cola no teu filho enquanto é tempo. Pode chegar uma hora que ele já esteja tão descolado de você que você não consiga mais trazer para junto. Mas, enfim, já me demandei bastante nesse primeiro subtópico aqui, mas que eu acho que é um dos mais importantes que a gente vai tratar hoje. Faça um inventário, faça uma avaliação da sua vida espiritual e da vida espiritual dos seus familiares. Aí ele continua, os outros são 5, né, dentro desse subtópico de assumir as nossas responsabilidades. Aí ele bota 3 que eu vou falar rapidamente. Tome a iniciativa, não espere a iniciativa da esposa. Talvez você pense assim, realmente eu estou preocupado, estou achando que meu filho está andando com os meninos que bebem, que minha filha está andando com umas meninas que gostam de ir para a balada e se prostituir, que meu filho, criança, está se envolvendo muito com os meninos que ficam jogando jogos muito violentos, que não sei o quê. Vou esperar a minha esposa perceber também para a gente junto fazer alguma coisa. Não, toma iniciativa você, varão. Varão, toma iniciativa logo, varão. Não espera, não. Nós, homens, temos que tomar iniciativa, porque talvez a tua esposa esteja esperando você tomar iniciativa, ou talvez ela não tenha atentado para isso. Então, tome a iniciativa. Assuma as responsabilidades. Primeira coisa, faça um inventário do estado da sua família. Depois, tome a iniciativa. Depois, busque auxílio. O autor fala da importância de a gente ouvir a esposa, irmãos. Isso é uma coisa que eu confesso, eu vou confessar aos irmãos aqui, que eu demorei um pouco para aprender, mais do que eu gostaria. E hoje eu sou mais atento a isso. Não quer dizer que tudo que a Tati fala eu faço, nem tudo que ela fala eu concorde.
mas eu já há alguns anos que cada vez mais eu dou ouvidos a ela, e isso tem me trazido muitos benefícios. Porque a gente é cabeça dura, a gente é teimoso, às vezes a gente só enxerga com a nossa ótica, até mesmo em questões relacionadas à igreja. Às vezes alguma coisa que eu tenho que fazer, não sei o quê, eu compartilho com ela, ela me dá uma luz assim, é verdade. Me faz enxergar por outra ótica. Então, ouça a sua esposa. Não quer dizer que ela vai acertar sempre, nem que você tem que concordar com ela sempre, mas ouça a sua esposa também. E tome a decisão. E aí o autor fala uma coisa importante. Olha a linha de raciocínio dele. Se nós, homens, varão, nós os varões, somos os responsáveis espiritualmente pela família, e nós delegamos tudo para a nossa esposa tomar a decisão, mesmo que a decisão seja dela e ela tome, a responsabilidade continua sendo nossa. Então não é porque a sua esposa matou no peito, assumiu a situação, tomou a decisão, que ela fez isso, a gente comprou esse carro porque a minha esposa quis, a gente gastou todo o dinheiro que tinha porque a minha esposa gastou, a gente queimou as nossas reservas porque ela quis comprar um monte de roupa. Não, a responsabilidade é nossa, irmãos. Não jogue... Claro, não podemos ter hora que a esposa vai fazer coisas que nós não temos responsabilidade, mas as decisões da família, em última instância, caem na nossa conta. Então, nós temos que saber que algumas escolhas que a esposa tomar, não adianta a gente jogar na conta dela para a gente falar, foi ela que fez, agora ela que se vire. Não, porque se nós somos os líderes da família, essa responsabilidade cabe a nós, em última instância. Então, tome a iniciativa, busque auxílio, inclusive da tua própria esposa, e tome as decisões. E, por último, o último desses 5 tópicos aí de assumir a responsabilidade. Não use desculpas, irmãos. E aqui eu vou te falar, a gente é fera nisso, não é verdade? Nós, homens, a gente tem essa habilidade de criar desculpa para tudo. Irmão. É bem da natureza adâmica, que Adão fez o quê? Quando Deus confrontou Adão, Adão falou o quê para Deus? Senhor, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Aí Deus foi falar com a mulher falou, a serpente me deu. E a gente continua fazendo isso até hoje. A gente usa desculpa para tudo. E aí ele falou aqui, assumir responsabilidades e ficar dando desculpas é como água e óleo. O que é água e óleo? Não tem como a gente assumir as responsabilidades e ficar dando desculpa para tudo, irmãos. A responsabilidade é nossa. Minha vida financeira está um caos, está dando tudo errado, que não sei o quê. A esposa pode ter alguma responsabilidade? Pode ter, sim. Talvez ela não esteja se controlando bem, esteja gastando mais do que deve, mesmo você orientando que não haja assim. Mas a responsabilidade última é nossa, irmãos. A gente tem que assumir a organização financeira da nossa casa e glorificar Deus com isso também. Só para dar um exemplo. Deus, ele fala aqui, olha que importante, deu a você tempo suficiente e recurso para exercer fielmente uma devotada supervisão. Então, nós somos, diante de Deus, como se fôssemos supervisores, não para ficar tomando conta, mas assim, a gente é responsável pela nossa família, como Adão era lá pelo Jardim do Éden, e ele falhou. Mas em Cristo nós podemos não falhar, amém? Então, esses 5 tópicos aí, faça um inventário, como é que está a vida espiritual da sua família, inclusive a sua, tome a iniciativa, busque auxílio da sua esposa e de outras pessoas, se for necessário, tome a decisão e não use desculpas, ok? E aí vamos seguir aqui para o segundo tópico, esse é mais rapidinho. O primeiro é assuma as suas responsabilidades, e o segundo, supra as necessidades materiais de sua família. E aí até, falava no louvor, ele diz assim, ser um líder familiar é certamente mais do que ser um provedor, mas, por outro lado, não é menos do que isso. Então, irmãos, eu até falava com uma pessoa esses dias, um irmão, um homem de Deus, falava, eu não acho que, assim, necessariamente o homem tem que sempre ganhar mais que a esposa. Existem circunstâncias em que a esposa vai ganhar mais do que o marido. Eu não vejo isso necessariamente como um problema. Pode ser uma circunstância. Então, no meio da pandemia, muita gente ficou desempregada ou não pôde mais trabalhar por trabalhar em alguma área que foi prejudicada por conta da pandemia, e a sua esposa, de repente, a área dela não foi afetada. Tem situações em que o marido, por alguma circunstância, está ganhando menos, a esposa está ganhando mais. Eu não vejo que isso necessariamente seja problema, mas eu vejo um problema quando o marido se acomoda. E, minha esposa já ganha bem, ela é muito... E aí, naturalmente, você acaba jogando o peso, o ônus da provisão sobre o ombro da mulher. E aí, se em algum momento a mulher, por exemplo, se for uma profissional liberal, quiser trabalhar menos, eu trabalho muito, estou querendo trabalhar menos, ela nunca vai poder, porque tem um cara encostado nela, carregando a família toda. Então, o que você pode fazer para você ganhar mais? Que isso, isso é ganância? Não, não é ganância não, ganância é se o teu foco for dinheiro. Agora, você tem meios lícitos de estudar, de se capacitar, de trabalhar mais, sem virar uma idolatria, nem você gastar todo o seu tempo com isso. Cai dentro, meu irmão. Vamos lá.
Vamos nos desenvolver, vamos estudar, vamos buscar uma oportunidade melhor de emprego, vamos buscar uma oportunidade melhor de trabalho. Você pode ganhar um pouquinho mais para dar um conforto para a sua família e mais tranquilidade para a sua esposa, que, em última instância, nós somos os provedores responsáveis pela provisão. A minha visão é a seguinte, eu nem sou contrário à mulher trabalhar, até porque a minha esposa trabalha fora, seria uma inconsistência. Mas eu creio que o homem tem que assumir o ônus e dar à mulher o bônus dela trabalhar ou não. Só tendo ciência, assim, se você não quiser trabalhar, tudo bem, mas ela vai ter que se manter com o meu salário, a gente vai ter que fazer uns apertos aí. E para muitos casais, eu sei que hoje isso às vezes é até inviável, com filhos e tudo mais. Mas a gente tem que assumir isso, gente. O que eu vejo que não pode acontecer, e acontece, infelizmente, que às vezes o marido até trabalha, mas a esposa ganha mais, tem uma condição financeira boa, o cara fica... Não como aquela situação que você está falando, que a gente ouviu no louvor, de uma situação temporária, pontual, como estamos vivendo na pandemia, mas a pessoa se acostuma com aquilo. E aí não estuda, não se desenvolve, e acaba que a esposa entra naquele esquema, não, tem que trabalhar muito, que senão a gente daqui a pouco está passando fome. Isso não pode ser assim. Então, a questão material, a questão das necessidades materiais da família, tem que entrar no jogo, e isso pesa sobre nossos ombros. Creio que a gente pode compartilhar isso com a esposa, mas não pode se encostar nela. Então, o segundo ponto ali, supra as necessidades materiais de sua família. Aqui ele fala até, no livro, ele usa um texto de 1 Coríntios, que fala que o corpo do homem não pertence à mulher, e o da mulher não pertence ao homem, que ele entra um pouco na questão da sexualidade, que a gente também deve suprir as necessidades sexuais da nossa esposa, e essa parte é boa, né? Essa parte, normalmente, os homens gostam, e essa é uma parte que a gente espera tratar em algum momento, porque a gente também tem que buscar ter uma sexualidade feliz, irmãos. Não uma sexualidade idólatra, devassa, como o mundo tem, mas seja feliz com a sua esposa sexualmente também, se alegre com a mulher da sua juventude, porque tem muito cristão que tem um monte de série de tabus na cabeça que não procedem das Escrituras. O sexo é uma bênção que Deus concede para ser desfrutado no contexto do casamento. Tem até um livro que eu comprei um tempo atrás, que eu penso em algum momento a gente estudar aqui na igreja, talvez separadamente homens e mulheres, que fala da intimidade sexual no casamento. É um livro escrito por um médico. Ele fala de uma série de questões, até questões hormonais, questões fisiológicas, que afetam a questão da sexualidade, e que às vezes a gente, como homem brutão, e a gente, muitas vezes já quer partir direto para a cereja do bolo, para a finalização do sexo, e a gente não se atenta. Então, a gente atentar também para as necessidades de ordem sexual das nossas esposas, e não só necessidades financeiras. E aí, aqui, o terceiro e último tópico de hoje: tenha o coração de um líder devotado. Mas eu não sou líder na igreja, eu não sou diácono, não sou gerente no meu trabalho, não sou chefe de ninguém, mas você é o líder espiritual da sua casa. E como líder espiritual, você deve ter um coração devotado a Deus. E aí o autor coloca 4 atitudes de coração. Ali o coração ali de novo. Amor sacrificial, ternura, discernimento e honra. 4 atitudes que nós, como homens, devemos ter para com as nossas amadas esposas. Primeiro, amor sacrificial. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, o amor que se sacrifica. Nós temos que estar dispostos não só a dar a nossa vida, tiver um assalto, o cara puxar uma arma, você entrar na frente para proteger a sua esposa, ou se fosse um contexto de perseguição, nós tentarmos proteger a nossa família, mas no dia a dia, irmãos, você abrir mão de coisas, às vezes de um futebol, de uma coisa que você gosta, de um programa de televisão, para estar com a sua esposa, para dar atenção a ela, isso também faz parte da nossa liderança. Temos essa atitude de coração de um amor sacrificial por nossa esposa. Outro ponto, ternura. Aí ele coloca esse texto de Efésios também, interessante. Os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Olha o que diz a Bíblia. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. E aí o autor ele desenvolve um pouco aqui, nesse segundo tópico, falando de ternura que devemos ter com a nossa esposa. Primeiro ele falou... passei errado. Primeiro ele falou do amor sacrificial. A gente tem que estar disposto a nos sacrificar pela nossa esposa. Aí quando ele fala de ternura, ele fala desse texto de Efésios, que nós alimentamos e cuidamos do nosso próprio corpo. E ele fala algo muito interessante aqui. Agora é palavras do autor. A palavra traduzida por alimentar traz a ideia de nutrir e criar até a maturidade. Você vai nutrir até que aquele ser que você está nutrindo, no caso a sua esposa,
atinja a maturidade. Cuidar significa aquecer, como um pássaro aquece ternamente seus filhotes no ninho. Então, o que ele entende que Paulo está nos falando ali, o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo em Efésios, que nós devemos cuidar, alimentar, nutrir as nossas esposas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, sexualmente, cuidar, alimentá-las e aquecer. A gente ter o cuidado de elas se sentirem protegidas. Tem um texto lá em Cânticos, Cantares, Cântico dos Cânticos, que a mulher fala assim, que a tua mão esquerda esteja por trás da minha cabeça e a tua direita me abrace. É isso ou o contrário? Ou a mão direita e a esquerda, eu estou invertendo. Mas a visão é o seguinte, a mulher pede que o homem a pegue assim por trás da nuca e abrace com outra mão. O que significa? A mulher está querendo se sentir segura nos braços do homem. E ali é um cântico de exaltação do amor conjugal, inclusive do amor erótico. Então, isso tem no início do livro de Cânticos e se repete exatamente o mesmo versículo no final. A mulher nova, noiva, se preparando para casar, e a mulher madura tem a mesma necessidade de se sentir segura. Eu tenho um homem em casa, eu não tenho, perdão da expressão, a banana, eu tenho um homem dentro de casa, e esse homem cuida de mim, esse homem, ele tem ternura comigo, e esse homem me abraça, me dá segurança. É isso que as nossas esposas querem e esperam. Discernimento, uma coisa que nós homens, esse aqui eu acho que é o maior desafio para todos nós, se não um dos maiores. 1 de Pedro 3,7, aqui está na Nova Almeida atualizada, que ficou mais próximo ao que o autor quis dizer. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, Pedro fala de um momento em que a nossa oração pode ser interrompida. Alguns entendem que isso é uma coisa espiritual, que você vai orar e Deus não vai ouvir. Eu já tenho uma visão mais prática disso. Eu creio que o casal, quando está tendo problema, não ora junto. E a sua oração é literalmente interrompida. Isso é um problema muito sério, que nós temos que orar com as nossas esposas. Mas Pedro fala, ó, vivam a vida comum do lar. Não é uma vida sobrenatural, você chegar em casa sapateando, não sei o que. Você pode orar e Deus se manifestar na sua casa, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que viver uma vida comum, irmãos, com discernimento. E aí ele fala assim, ó, esse discernimento parece incluir tanto conhecer os princípios de Deus, como também conhecer sua esposa. Aí olha que frase legal isso aqui, ó. Um devotado líder espiritual precisa conhecer sua Bíblia, mas também precisa conhecer sua esposa. Então a gente tem que conhecer a Bíblia, mas a gente precisa conhecer a nossa esposa. Vai ter hora que você, por exemplo, às vezes a tua esposa, como a minha, quando está com fome, fica um pouco tensa. Você já sabe, ela está um pouco agitada, de repente te deu um fora, fala um pouco assim, que ela está com fome. Depois que ela comer, está tudo certo. Ou outra coisa, minha esposa, aí não é minha esposa não, talvez você pensando, minha esposa de manhã não funciona para nada. Aí você pode pensar, para acordar e fazer um café da manhã, para o sexo, para qualquer coisa. A minha esposa de manhã é paradona, é o jeito dela. Então, não tente exigir da sua esposa algumas coisas de manhã, que ela vai render melhor à noite. Então, a gente precisa conhecer a nossa esposa, lidar com a vida do lar com discernimento. De repente, você vai falar, minha esposa detesta chegar em casa e ter lixo, um acúmulo de lixo para jogar fora. Sabe que ela está chegando em casa naquele momento? Joga o lixo fora. Ou minha esposa detesta quando eu largo o sapato no meio da sala. Tenha discernimento, é vida comum. Mas isso é muito pouco espiritual, mas isso é extremamente espiritual, porque você vai brigar com a sua esposa, vocês não vão orar juntos, isso é vida comum do lar, irmão. Então, pega o sapatinho lá, bota no cantinho, não larga as roupas por tudo quanto é lado. Tenha discernimento, não é você vai ver tudo que a tua esposa quer, mas tenha discernimento. Conheça a Bíblia e conheça a sua esposa. E, por fim, ele fala de honra. O mesmo texto de Pedro fala, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, como já vimos, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, devemos ter discernimento, né? Tem mulheres que sofrem de tensão pré-menstrual. Você sabe que naqueles dias a tua esposa fica muito intolerante, muito agitada. Já sabe que eu estou naquele período? Tenha discernimento. E honre a sua esposa como parte mais frágil. E aqui diz, ó. Foi. Honrar a parte, aí já o autor falando, honrar a parte mais frágil fala do precioso valor da esposa, como um vaso fino ou uma peça rara de porcelana. E olha que legal que ele fala, o fato de um vaso ser frágil não é sinal de inferioridade, mas de supremo valor.
Nossa esposa é dádiva preciosa do Senhor para nós. Então, o fato de um vaso, às vezes de porcelana, caríssimo, bonito, ser frágil, não quer dizer que ele não tem valor, é que ele é precioso. E assim são as nossas esposas. Então, a gente deve ter um amor sacrificial, a gente deve ter ternura. Isso para a mulher tem muito mais peso do que para a gente, né? Homem é muito aquela coisa assim da gente ser muito largado, né? Ele não se liga muito nas coisas. A mulher atenta mais a você fazer um carinho. Às vezes chega e fala, esposa, você está bonita. Ela está com a roupa de dormir, com a camisola, mas você consegue enxergar uma beleza ali, né? Você ama a sua esposa e às vezes você enxerga mesmo. Você está tão bonita hoje, aí a mulher já fica surpresa. Tenha ternura, faz carinho na cabeça da sua esposa. Deita na cama, ela já está deitada. Amor, eu te amo. Eu cheguei aqui, né? Se você tiver uma mão áspera como a minha, use um creme para as mãos que eu já estou usando, né? Que às vezes eu vou fazer carinho na minha esposa, ela, meu Deus, parece que você está fazendo esfoliação no meu braço. Então, assim, passa, aí eu tinha que fazer carinho sobre a roupa, irmão. Tem que passar carinho na roupa, que se passasse carinho arranhava o braço dela, arranhava a esposa. Então, aí eu estou passando um creminho na mão, para ficar com a mão mais agradável para minha amada esposa, que eu por mim mesmo nem ligo, se eu tiver a mão de lixa assim, não estou nem esquentando, dá para tocar baixo nela, a gente está tranquilo, mas tenha ternura com a sua esposa, lide com ela com discernimento e dê honra a ela, como nos orienta a palavra. E aí, já quase concluindo, essas piedosas atitudes de amor sacrificial que nós vimos. Primeiro, amor sacrificial. Isso são os subtópicos daquele terceiro que a gente está vendo, que é o líder ter um coração devotado. Amor sacrificial, ternura, discernimento e honra são também importantes na criação de seus filhos. Eu queria pedir que alguém abrisse em Efésios 6,4 e outra pessoa em Colossenses 3,21. Quem pode abrir? Tem um microfone aí? Está aqui com o Vitor. Quem pode abrir em Efésios 6,4? Levanta a mão aí. Cezão? Tudo isso que o autor está falando aqui, que a gente viu para a esposa, de amor sacrificial, de ternura, de discernimento e honra, também a gente deve transferir, guardadas as devidas proporções, para os nossos filhos. Às vezes, esses dias, o Daniel dormiu um pouco à tarde, irmãos. Aí ele ficou sem sono, ele foi dormir 2h30 da manhã, eu estava muito cansado. Já era 00:30, ele pulando pela casa, fazendo um monte de coisa. Eu tenho que me sacrificar para ficar com meu filho, porque a minha esposa já estava com a outra agarrada no peito, né? Então, assim, você tem horas que você vai ter que sacrificar. E brinquei um pouquinho com ele, 1h da manhã, o olho vermelho, queimando, meu olho devia estar da cor desse banco aí. Aí você vai se sacrificar pelo seu filho. Aí eu deitei na cama com ele, eu dormi, ele não dormiu, mas você vai ter que sacrificar também pelos seus filhos. Efésios 6,4. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso aí, não irritem seus filhos, mas criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Colossenses 3,21, quem vai ler? Giovanni. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Obrigado, meu irmão. É um texto muito parecido. Não irritem seus filhos, só que agora diz para que eles não desanimem. Tem muito pai que na hora de disciplinar vai além da conta e irrita o seu filho e acaba desanimando o jovem ou a criança. E aí, gente, com isso a gente conclui, essa parte de hoje. Os instrumentos da liderança familiar. Assuma a sua responsabilidade. Não transfira para a esposa as responsabilidades que são nossas. Supra as necessidades materiais de sua família, que incluem o cuidado físico, inclusive financeiro. Você tem condições de trabalhar mais, sem se matar de trabalhar, sem deixar de dar assistência à tua própria família, sem deixar de estar na igreja? Trabalha, meu irmão, cai dentro. Os protestantes, os puritanos tinham essa característica de ser um povo de trabalho. Os judeus têm isso também, eles trabalham muito, e muitos são prósperos por isso. Não estou falando que você tem que ser rico, mas você tem que procurar avançar financeiramente também para dar um suporte maior para a tua família. Tenha o coração de um líder devotado, amor sacrificial, ternura, discernimento, de conhecendo a sua esposa, não só a Bíblia, mas também a sua esposa, e a gente lidar com ela, com tudo isso, honrando como uma parte mais frágil, mais preciosa para Deus e para nós. E aí, no próximo encontro, se Deus assim permitir, os próximos 4 tópicos desse capítulo. Ensine a Bíblia à sua família, isso é responsabilidade nossa, mesmo que você não seja um doutor em teologia, precisamos ensinar as Escrituras aos nossos filhos e mesmo à nossa esposa.
ore por sua família e ore com sua família, ajude sua esposa e seja ativo na disciplina dos seus filhos. Veremos no próximo. Amém? Deus abençoe, irmãos.